Eu sempre soube que não nasci para uma vida pequena. Desde menina, quando dividia um quarto apertado com duas irmãs e via minha mãe chorar escondida na cozinha, eu prometi a mim mesma que sairia dali custasse o que custasse. Talvez por isso eu nunca tenha sido apenas inocente. A ambição sempre morou em mim, quieta, esperando o momento certo de despertar. Naquela noite, eu não imaginava que ela estava prestes a tomar o controle da minha vida. O convite para a festa chegou como chegam as grandes oportunidades, inesperado, dourado e perigoso. Uma mansão isolada, longe do centro, frequentada apenas por empresários, políticos e celebridades. Um lugar onde decisões bilionárias eram tomadas entre taças de champanhe. E eu estaria lá. Não como convidada. Como parte da engrenagem. Meu trabalho era simples: observar, orientar, proteger imagens, apagar escândalos antes mesmo que eles existissem. Mas no fundo, eu sabia que aquela noite me daria algo que dinheiro nenhum podia comprar: poder. Quando atravessei os portões da mansão, senti o impacto de imediato. A piscina iluminada em azul cortava o jardim como um espelho líquido. As luzes douradas refletiam nas taças, nos vestidos, nos relógios caríssimos. Tudo gritava riqueza. Controle. Excesso. Eu caminhava com postura firme, vestido vermelho colado ao corpo, salto alto, olhar treinado para parecer confiante. Mas por dentro, eu estava faminta. Não por luxo. Por ascensão. Foi então que o vi. Enrico Moretti. O milionário mais comentado do país. Discreto, reservado, dono de empresas que movimentavam bilhões e de um nome que vivia nos jornais mesmo sem escândalos. Até então. Ele estava encostado perto da piscina, taça na mão, camisa preta aberta no colarinho, observando tudo com a calma de quem domina o próprio império. E quando os olhos dele encontraram os meus, foi como se o barulho da festa tivesse sumido por alguns segundos. O olhar de Enrico não era comum. Não era curioso. Era analítico. Devagar. Profundo. Como se ele estivesse me despindo por dentro. Eu sustentei. Porque sempre soube: quem baixa o olhar primeiro, perde. Ele sorriu de lado. E aquele sorriso não prometia romance. Prometia risco. Prometia tentação. Prometia erro. Quando ele se aproximou, senti o ar mudar. Você não parece pertencer apenas aos bastidores, ele disse. A voz grave, baixa, controlada. E o senhor parece observar demais o que não lhe pertence, respondi. Ele ergueu a taça lentamente. Tudo que observo, cedo ou tarde, pertence. Foi ali que eu devia ter recuado. Mas eu nunca soube fugir quando o jogo ficava interessante. Ele me ofereceu uma taça. Nossos dedos quase se tocaram. E aquele quase foi mais intenso do que muitos toques que já vivi. Enrico, ele disse. Lara. O nome saiu da minha boca com mais confiança do que eu realmente sentia. Ficamos ali por alguns segundos. O barulho da água. A música baixa. As luzes refletindo no vestido vermelho. E o silêncio perigoso entre nós dois. Você sabe que isso não deveria estar acontecendo, ele disse. Quase nada que muda uma vida começa do jeito certo, respondi. Ele sorriu outra vez. Mas dessa vez, havia algo diferente no olhar. Algo mais pessoal. Você tem ideia de onde está se metendo? Eu aproximei a taça dos lábios, bebi um gole lento. Eu sempre sei. Mas escolho fingir que não. O olhar dele escureceu. A tensão entre nós ficou visível. Palpável. Perigosa. E naquele instante, enquanto o reflexo da piscina dançava sobre nossa pele, eu entendi. Aquele homem não seria apenas um caso. Ele seria um segredo. Um abismo. Uma queda. E eu estava pronta para pular. Mesmo sem saber o que me aguardava no fundo. Depois daquela primeira conversa à beira da piscina, nem eu mesma consegui fingir que nada tinha acontecido. Havia algo em Enrico que ultrapassava o charme. Era poder bruto, contido, inteligente. E isso me atraía de um jeito perigoso. Mas antes que qualquer coisa avançasse, eu precisava lembrar quem eu era naquele jogo. Lara Vasconcelos. Assessora de imagem. Especialista em proteger reputações. Mulher admirada nos bastidores. E temida quando precisava ser. Por fora, eu parecia apenas uma profissional elegante de meia-idade. Por dentro, eu era ambição pura, lapidada pelo tempo. E ninguém naquela festa sabia disso. Nem mesmo ele.
Enrico Moretti voltou a falar comigo só meia hora depois. Ele não era um homem impulsivo. Cada movimento dele parecia calculado. Ele se aproximou enquanto eu falava com um político conhecido. Esperou a conversa terminar. E só então tocou de leve no meu cotovelo. Um toque simples, mas carregado de intenção. Quero te apresentar alguém, ele disse. Fomos caminhando lado a lado pelo jardim. Vários olhares nos seguiram. Alguns curiosos. Outros atentos demais. Aquela mulher de azul, ele apontou discretamente com a cabeça. Valentina Moretti. Meu coração deu um salto silencioso. Sua esposa? Perguntei com naturalidade ensaiada. Oficialmente. O jeito frio com que ele disse aquilo me arrepiou. Valentina era elegante, alta, postura perfeita, olhar calculado. O sorriso dela não chegava aos olhos. Ela me observou como quem mede uma ameaça sem ainda atacá-la. Lara trabalha com imagem e reputação, Enrico disse. Pode ser útil. Valentina segurou minha mão com franqueza estudada. Toda mulher é útil quando sabe ouvir, disse. O tom parecia gentil. Mas havia veneno ali. Muito veneno. Naquele instante, eu entendi. Aquela mulher não seria apenas figurante na minha história. Ela seria um obstáculo. Ou algo muito pior. Enquanto conversávamos, um homem se aproximou discretamente. Alto. Postura rígida. Olhar atento. Renato Brandão. Ele se apresentou para mim. Delegado. Meu corpo inteiro entrou em alerta, ainda que meu rosto não demonstrasse nada. Trabalho com crimes financeiros, ele completou, olhando rápido para Enrico. Sempre bom saber quem cuida da imagem de quem aparece demais nos jornais. Havia algo por trás daquelas palavras. Algo que ainda não estava totalmente revelado. Mais tarde, quando me afastei um pouco para respirar, uma mulher surgiu ao meu lado. Cabelo escuro. Vestido preto justo demais para ser casual. Olhar afiado. Você chamou a atenção demais rápido demais. Ela disse. E você se incomodou rápido demais, respondi. Ela sorriu. Lívia Ferraz. O nome dela soou conhecido na minha mente. Ex-assessora de Enrico, ela completou. E ex-amante. Meu estômago revirou, embora eu mantivesse o sorriso. Então você me conhece. Ainda não, ela respondeu. Mas vou conhecer. E naquele sorriso havia promessa de conflito. De guerra silenciosa. De traição. Quando a festa começava a ficar mais intensa, Enrico me puxou de lado. A piscina agora estava mais vazia. A música mais baixa. A brisa da noite tocava minha pele quente. Você entendeu o que está ao meu redor, ele disse. Entendi que o seu mundo é bem mais perigoso do que parece, respondi. Ele se aproximou ainda mais. E mesmo assim, você ficou. Eu sustentei o olhar dele. Porque sou boa em sobreviver em ambientes hostis. Ele sorriu lentamente. Então somos dois. Naquele momento, com Valentina observando de longe. Com Lívia tramando algo que eu ainda não sabia. Com o delegado me estudando como um problema. Eu compreendi. Aquela noite não tinha sido apenas um flerte. Tinha sido a abertura de um jogo. E todos nós. Já estávamos dentro. Eu passei a semana inteira tentando fingir que aquela noite à beira da piscina tinha sido apenas mais um evento de trabalho. Mas meu corpo não acreditava na minha própria mentira. Toda vez que eu fechava os olhos, via o olhar de Enrico sobre mim. Calmo. Dominante. Paciente. Como se ele já soubesse que eu voltaria. E ele sabia. 2 dias depois, chegou o convite. Um jantar reservado. Sem imprensa. Sem políticos. Sem plateia. Só nós dois. Quando li a mensagem, fiquei vários minutos olhando para a tela. Aceitar significava atravessar uma linha. Recusar significava perder uma porta que talvez nunca mais se abrisse. Eu nunca fui de desperdiçar portas. O restaurante ficava no alto de um prédio envidraçado. Vista para a cidade inteira. Luzes abaixo de nós como se o mundo estivesse aos nossos pés. Enrico já estava lá quando cheguei. Elegante, discreto, perigoso até parado. Levantou-se quando me aproximei. Você gosta de chegar causando impacto, ele disse. Gosto de chegar no momento certo, respondi. O jantar foi um teste silencioso. Nenhum de nós falava demais. Cada pergunta tinha um motivo. Cada silêncio também. Você sempre esteve nesse meio? Ele perguntou.
Sempre estive perto de quem manda, respondi. E agora? Eu deslizei os dedos lentamente pela taça. Agora estou avaliando se vale a pena ficar ainda mais perto. O canto da boca dele se curvou. Você é diferente. Por que não finjo ser perigosa? Disse. Eu sou. O olhar dele escureceu de um jeito que me fez prender a respiração. Ao sairmos do restaurante, ele me acompanhou até o carro. A rua estava quase vazia. A cidade parecia suspensa. Antes que eu entrasse, ele segurou meu braço com delicadeza firme. Você sabe que eu sou casado. E você sabe que isso nunca deteve homens como você, respondi. Houve um segundo de silêncio pesado. Ele me soltou. Eu não prometo segurança. Eu não preciso de promessas, disse. Só de verdades. Naquela noite, nada aconteceu fisicamente. E isso deixou tudo ainda mais intenso. A distância criou fome. Os dias seguintes foram cheios de mensagens discretas. Nada explícito. Tudo carregado de sentido. Enquanto isso, o perigo crescia ao redor. Valentina começou a surgir onde eu estava. Eventos. Reuniões. Restaurantes. Sempre sorridente. Sempre observando. Como se marcasse território. Lívia, por outro lado, começou a agir nas sombras. Mandava recados velados. Curtidas provocativas nas redes. Comentários soltos em bastidores. Ela queria ser vista. E queria que eu percebesse. O delegado Renato também voltou a cruzar meu caminho. Apareceu no meu escritório com uma desculpa profissional. A senhora anda em círculos interessantes, ele disse. Meu trabalho exige isso. Ou sua ambição. Nos encaramos em silêncio. Ele sorriu. Cuidado com o homem errado, dona Lara. O errado depende sempre de quem está contando a história. Ele saiu. Mas deixou uma ameaça no ar. E no meio de tudo isso, Henrico me chamava. Com paciência. Com controle. Como um predador que não corre atrás da presa. Porque sabe que ela acabará voltando sozinha. Até que, numa noite, ele me levou até a mansão novamente. A mesma piscina. As mesmas luzes. Agora vazia. Sem festa. Sem testemunhas. Só o som da água. E dois perigos frente a frente. Ele se aproximou devagar. Se você cruzar essa linha hoje, ele disse, não há volta. Eu tirei os sapatos. Deixei na beira da piscina. Caminhei até ele, sentindo o mármore gelado sob os pés. Eu nunca volto dos lugares que escolho entrar. Ele ficou a centímetros de mim. Respiração próxima. Mãos contidas. Olhar incendiado. E, naquele instante, eu soube. O romance secreto não começaria com carinho. Começaria com risco. Com jogo. Com poder. E com consequências que eu ainda não imaginava. O ar ao redor da piscina parecia mais denso naquela noite. Não havia música. Não havia risos. Só o som da água em movimento, e da minha própria respiração acelerada. Henrico estava tão perto que eu sentia o calor do corpo dele. Mas ele ainda não me tocava. E aquela espera era tortura. Você ainda pode ir embora, ele disse, num tom baixo. Eu ergui o rosto lentamente. Se eu quisesse ir, já teria ido. O silêncio entre nós se esticou como um fio prestes a arrebentar. Então ele tocou meu rosto. De leve. Como quem testa algo extremamente frágil, e ao mesmo tempo perigoso. Meu corpo inteiro reagiu. Mas minha mente permaneceu acordada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Quando os lábios dele finalmente tocaram os meus, não houve pressa. Foi um beijo lento. Estudado. Carregado de controle. Mas por baixo daquela contenção, havia algo violento querendo escapar. O beijo não nos uniu. Nos enfrentou. Quando nos afastamos, eu já não respirava direito. Isso é um erro, ele disse. Os piores erros sempre são os mais difíceis de esquecer, respondi. Ele fechou os olhos por um instante. E foi ali que eu percebi. Aquilo já estava fora do controle dele também. A partir daquela noite, o segredo começou de verdade. Encontros discretos. Horas roubadas. Hotéis sob nomes falsos. Entradas separadas. Celulares no modo silencioso. Tudo calculado. Tudo escondido. Mas nada era leve. Cada olhar tinha peso. Cada toque tinha risco. Cada despedida tinha gosto de ameaça. Eu me via cada vez mais dentro daquele mundo. Eventos fechados.
Reuniões que exigiam silêncio. Conversa de milionários que decidiam destinos inteiros entre um gole de uísque e outro. E eu ali. Sempre ao lado dele. Sempre observada. E, aos poucos, comecei a entender que aquela não era apenas uma história de traição conjugal. Havia algo muito maior por trás. Negócios que não apareciam nos jornais. Acordos que nunca seriam assinados. Homens que não tinham sobrenome público. E um poder que não precisava de manchete. Valentina mudou comigo. O sorriso continuava no rosto. Mas os olhos já não fingiam. Ela me cumprimentava com educação perfeita. Mas o ódio estava ali. Contido. Afundado. Esperando um momento. Eu sabia que ela desconfiava. E sabia que mulheres como Valentina não perdiam. Elas adiavam. Lívia, por outro lado, começou a me provocar de forma mais direta. Mensagens anônimas. Fotos antigas de Henrico. Frases de duplo sentido. Como se quisesse me lembrar que ele tinha um passado, e que ela fazia parte dele. O delegado Renato também não desapareceu. Ele passou a surgir perto demais. Perguntas demais. Olhares demorados demais. A senhora está mais próxima do seu cliente do que deveria, ele disse uma vez. A confiança faz parte do meu trabalho. Confiança demais costuma virar coleira. Naquela frase, havia ameaça. E eu sabia. Eu estava cercada por todos os lados. Mas o mais perigoso de tudo era que eu não queria sair. Era que eu estava gostando de estar no meio daquilo. Do luxo. Do poder. Do risco. E, principalmente, da forma como Henrico me olhava quando estávamos sozinhos. Não como um homem carente, mas como alguém que reconhecia em mim algo que ninguém mais via. A mesma fome. A mesma ambição. A mesma sombra. Até que, numa madrugada, ele me soltou uma frase enquanto eu estava deitada ao lado dele. Se descobrirem sobre nós, ninguém sai ileso. Eu deslizei os dedos pelo peito dele. Segredos não existem para quem tem poder. Ele me olhou sério. Existem para quem tem inimigos. Naquele instante, eu entendi. O perigo já não estava só fora. Ele já dormia ao meu lado. Depois da noite em que Henrico me disse que ninguém sairia ileso se a verdade viesse à tona, algo mudou dentro de mim. Não foi medo. Foi alerta. Passei a observar mais. Ouvir mais. Falar menos. E quanto mais eu via, mais entendia que aquele romance nunca tinha sido apenas um caso escondido. Era um ponto fraco em um império inteiro. Henrico começou a ficar mais distante em público. Mais seco. Mais controlado. Mas, em particular, estava mais intenso do que nunca. Como se sentisse que o tempo estava se encurtando. Como se quisesse viver tudo antes de perder. Valentina passou a me atacar de forma sutil. Convites desmarcados. Meu nome retirado de listas importantes. Clientes antigos começando a desconfiar de mim. Ela não me enfrentava. Ela me desmontava por dentro. E Lívia? Lívia sumiu por alguns dias. Desapareceu completamente. O silêncio dela foi pior que as provocações. Porque eu sabia, quando ela voltasse, não seria com recado. Seria com bomba. O delegado Renato voltou a me chamar. Agora, sem disfarces. Você está envolvida até o pescoço, Lara, ele disse. E nem percebeu ainda. Envolvida com o quê? Perguntei. Ele me jogou uma pasta na mesa. Fotos. Reuniões. Transferências. Rostos que eu já tinha visto ao lado de Henrico. Isso aqui vai explodir, ele afirmou. E você está dentro da área de impacto. Saí daquele encontro com a sensação de que o chão estava prestes a abrir. Naquela noite, fui direto até a mansão. Precisei falar com Henrico. Precisava ouvir dele. A piscina estava apagada. A casa silenciosa. Quando o encontrei no escritório, ele já sabia. Renato te procurou, ele disse. Procurou. E você acreditou? Eu vi provas. Ele ficou de pé. Andou lentamente até mim. Você quer sair disso? Fiquei em silêncio. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ela me assustava. Eu quero você, respondi. Os olhos dele ficaram escuros. Então vai ter que aceitar tudo o que vem junto. Naquele mesmo instante, o celular dele tocou. Ele atendeu com o rosto fechado. E ouvi apenas uma frase sair da boca dele. Onde ela está? O olhar que ele lançou para mim depois daquela ligação era de guerra.
Lívia decidiu vender informações, ele disse. E usou você como moeda. Meu corpo gelou. Como assim? Ela marcou um encontro com a imprensa, e com gente que quer minha cabeça. O nome da pauta? Uma amante no centro do escândalo. Foi naquele segundo que eu entendi. O romance secreto estava prestes a virar espetáculo público. E eu era o rosto perfeito para a destruição. Depois da revelação de que Lívia estava prestes a me expor, nada mais pareceu sólido sob meus pés. Tudo o que eu tinha construído, carreira, nome, influência, podia ruir em questão de horas. E, junto comigo, Henrico. Ou talvez ele fosse sobreviver. E eu não. Você vai sair da cidade, ele disse, num tom que não aceitava discussão. Eu não vou fugir como uma criminosa, respondi. Eles não precisam provar nada, Lara, ele rebateu. Só precisam destruir sua imagem. Aquilo me atingiu mais do que qualquer ameaça direta. Minha imagem sempre foi o meu poder. Naquela madrugada, fui levada por ele para um apartamento que eu não conhecia. Discreto. Sem funcionários. Sem câmeras aparentes. Fique aqui até eu resolver isso, ele pediu. Resolver como? Ele me olhou em silêncio por alguns segundos. Do jeito que sempre resolvo. Esse foi o primeiro momento em que senti medo real de quem ele era. Não do milionário, mas do homem por trás do nome. Na manhã seguinte, as primeiras notícias começaram a circular. Não citavam meu nome ainda, mas falavam de corrupção, traições, esquemas, amantes. O cerco estava sendo montado. O delegado Renato apareceu na televisão. Falava em investigação de alto nível. Em queda de gigantes. Em justiça. Eu desliguei a tela com as mãos tremendo. Meu celular começou a vibrar sem parar. Números desconhecidos. Mensagens de jornalistas. Colegas de trabalho pedindo explicações. Amigos sumidos. E, por fim, uma mensagem sem remetente. Você nunca passou de um joguete. Eu reconheci a escrita. Lívia. Foi naquele instante que a raiva tomou o lugar do medo. Ela não ia me destruir sozinha. Eu não tinha sobrevivido até ali para cair como vítima perfeita. Mais tarde naquele dia, Henrico surgiu no apartamento sem avisar. O rosto tenso. O corpo cansado. Ela falou. Ele disse. Mas ainda não entregou tudo. O que ela quer? Perguntei. Quer você fora do jogo. Eu nunca estive no jogo dela. Ele me encarou. Esteve desde o primeiro olhar à beira da piscina. Naquela noite, fomos obrigados a sair do esconderijo. Mudamos de lugar 3 vezes. Carros diferentes. Rotas trocadas. Eu já não me sentia uma mulher sofisticada. Eu me sentia uma fugitiva de luxo. Em um dos trajetos, vi um carro nos seguindo. O coração quase saiu pela boca. Eles já sabem, sussurrei. Henrico acelerou sem responder. Quando conseguimos despistá-los, paramos em um galpão afastado. Lá, eu vi um lado dele que nunca tinha visto. Homens armados. Conversas sussurradas. Ordens firmes. Tudo ao redor obedecia ao tom da voz dele. Foi ali que eu entendi. O homem que me seduziu também comandava riscos que eu nunca sonhei enfrentar. Naquela noite, sentada sozinha em um canto frio do galpão, eu finalmente chorei. Não por arrependimento, mas por perceber que eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. E Lívia ainda não tinha dado seu golpe final. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Eu senti isso antes mesmo de ligar a televisão. O ar parecia mais pesado. Como se algo grande já estivesse em movimento, e fosse impossível parar. Quando a primeira reportagem apareceu na tela, meu nome ainda não estava lá. Mas a imagem dele estava. Henrico Moretti. Estampado em letras gigantes. Milionário famoso é alvo de investigação sigilosa por lavagem de dinheiro. Meu coração disparou. Era a abertura que faltava. A partir dali, o resto viria em cascata. Henrico chegou ao galpão poucas horas depois. O celular dele não parava de tocar. Eles anteciparam tudo. Ele disse. A imprensa foi armada. Lívia? Perguntei. Ele assentiu. Ela entregou metade das informações. Guardou a outra metade como moeda de troca. Eu me levantei do banco de madeira, sentindo as pernas fracas. Então isso ainda não acabou. Está só começando. No início da noite, meu nome finalmente apareceu.
Uma manchete fria. Cruel. Calculada. Assessora de imagem mantém romance secreto com empresário investigado. A foto era daquela noite na piscina. A taça na mão. O vestido vermelho. O sorriso confiante. E por trás daquele sorriso, ninguém via o abismo. Meu celular virou um campo de guerra. Clientes cancelando contratos. Amigos fingindo não me conhecer. Mensagens de ódio. Mensagens de curiosidade. Mensagens de ameaça. Eles vão me destruir, murmurei. Henrico me puxou para perto. Eles só podem destruir aquilo que você permite que vejam. Eu olhei para ele. E você? Vai me proteger até quando? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Até onde for possível. Aquela resposta não era uma garantia. Era um aviso. Nessa mesma noite, o delegado Renato apareceu em rede nacional. Discurso firme. Olhar determinado. Essa investigação não tem volta, ele disse. E os envolvidos responderão por suas escolhas. Quando ouvi aquilo, entendi. Ele falava comigo também. Horas depois, recebi uma ligação de um número bloqueado. Está gostando da fama, Lara? A voz de Lívia soou irônica. O que você quer? Perguntei, sem paciência. Quero ver você cair. Como eu caí. Você escolheu esse caminho. Ela riu. E você acha que não escolheu o seu? A ligação caiu. Naquela madrugada, fomos obrigados a mudar de cidade às pressas. Sem tempo de planejar. Sem tempo de olhar para trás. Enquanto o carro avançava pela estrada vazia, eu percebi que já não sentia apenas medo. Eu sentia raiva. E algo pior. Vontade de revidar. Pela primeira vez, pensei que talvez eu não fosse apenas uma mulher usada num jogo grande. Talvez eu pudesse virar a mesa. E naquele mesmo instante, uma certeza se formou dentro de mim. Lívia achava que estava me caçando. Mas eu começava a aprender como se caça de volta. Quando acordei naquela manhã, não sabia exatamente onde estava. O quarto era amplo, frio, impessoal. Cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz. Por alguns segundos, pensei que ainda estivesse na minha antiga vida. Mas então ouvi vozes armadas no corredor. E lembrei. Não havia mais fuga romântica. Agora era guerra. Henrico estava sentado numa poltrona perto da janela, mexendo no celular com expressão tensa. Ele nem percebeu quando me levantei. Estamos onde? Perguntei. Fora do mapa, respondeu. Por enquanto, seguros. A palavra seguro soava vazia demais naquela altura. Meu nome já rodava na imprensa. Minha imagem era pública. Minha reputação, destroçada. E ainda assim, algo dentro de mim não quebrava. Estava acordando. Horas depois, recebi uma mensagem criptografada em um aparelho que não era meu. Somente 3 palavras. Eu ainda controlo. Não precisei perguntar quem era. Lívia. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela ainda tem peças no tabuleiro, disse a Henrico, entregando o celular. Ele respirou fundo. Então vamos arrancar essas peças. Nos dias seguintes, pela primeira vez, não fui apenas protegida. Fui incluída. Reuniões. Rotas. Nomes. Conexões. Lavagens. Empresas fantasmas. Pessoas poderosas demais para aparecer nos jornais. E eu, absorvendo tudo. Rápido demais. Bem demais. Henrico começou a me olhar de outro jeito. Não só como amante, mas como aliada. E aquilo me dava poder. À noite, no silêncio do quarto seguro, eu já não era mais a mesma mulher. Não havia mais inocência nos meus gestos. Quando eu o tocava, não era apenas desejo. Era território. Era marcação. Era estratégia. Você mudou, ele murmurou certa vez, enquanto meus dedos deslizavam lentamente pelo seu peito. Todos mudam quando descobrem que estão na beira do abismo, respondi. Naquela mesma madrugada, algo aconteceu. Recebemos a confirmação de que Helena havia sido seguida. Minha irmã havia entrado no radar da polícia. E talvez, no radar de Lívia também. Meu sangue gelou. O jogo já não era só meu. Agora envolvia quem eu jurara proteger. Ela não pode pagar por isso, eu disse. Neste mundo, todos pagam, ele respondeu, sério. Foi naquele instante que entendi. Se eu quisesse salvar minha irmã, precisaria me sujar de vez. Na noite seguinte,
Tomei minha decisão. Enviei uma proposta direta para Lívia. Sem intermediação. Sem códigos. Eu te entrego algo maior que Henrico. Mas você tira minha irmã do jogo. A resposta veio minutos depois. Quero ver você sangrar por isso. Sorri. Porque, no fundo, eu já estava sangrando há muito tempo. E talvez fosse exatamente isso que me tornasse perigosa agora. A resposta de Lívia ficou ecoando na minha mente por horas. Quero ver você sangrar por isso. Ela não queria apenas vencer. Ela queria espetáculo. Vingança lenta. Dolorosa. E, ainda assim, eu tinha acabado de abrir a porta. No fim da tarde, recebi as coordenadas de onde deveríamos nos encontrar. Um restaurante abandonado à beira da estrada. Decadente. Isolado. Perfeito para uma emboscada. Você não vai, Henrico decretou. Já fui, respondi. Quando mandei a mensagem. Ele se levantou bruscamente. Isso é uma sentença de morte. Olhei nos olhos dele, sem medo. Então agora você sabe como eu me sinto desde a primeira noite. O silêncio que se instalou entre nós foi pesado. Denso. Por fim, ele respirou fundo. Você não vai sozinha. Eu vou. Corrigi. Mas você vem longe o suficiente para não aparecer. E perto o suficiente para me salvar se tudo der errado. Ele não gostou. Mas aceitou. Quando cheguei ao restaurante, o sol já tinha quase desaparecido. O céu estava vermelho. Daquele vermelho que parece aviso. Lívia estava sentada em uma mesa no fundo. Elegante. Fria. Sorrindo. Como sempre. Você veio, ela disse, girando lentamente a taça. Você ameaçou minha irmã. Respondi. Não venha fingir surpresa. Ela riu baixo. Você ainda acha que ela é inocente nisso tudo? Meu corpo inteiro se retesou. O que você sabe? Sei que Helena andou perguntando demais. Para as pessoas erradas. Meu coração quase saiu pela boca. Você está mentindo. Estou? Ela se inclinou à frente. Nós duas sabemos que curiosidade é um defeito de família. Engoli em seco. Qual é o seu jogo, Lívia? Ela apoiou os cotovelos na mesa. Simples. Você me entrega todas as rotas financeiras de Henrico, e eu deixo sua irmã fora. E o que você ganha além da vingança? Poder, ela respondeu sem hesitar. Sempre foi isso. O acordo estava claro. Repulsivo. Mas claro. E eu? Perguntei. Você? Ela sorriu devagar. Você se torna oficialmente minha traidora favorita. Naquele instante, percebi que não era só um jogo de derrubar Henrico. Era uma guerra de egos. De quem pisaria mais fundo. Saí do restaurante com as pernas tremendo. Mas com a mente fria. No carro, Henrico me esperava em silêncio. E então? Ele perguntou. Olhei para frente, sem conseguir encará-lo. Ela quer tudo. O volante rangeu quando ele apertou com força. E o que você quer, Lara? A pergunta me atingiu mais forte do que qualquer ameaça. Demorei alguns segundos para responder. Eu quero sobreviver. Naquela noite, pela primeira vez, escondi informações dele. Dados. Nomes. Uma parte pequena da rede. Mas suficiente para me comprar tempo. E talvez uma saída. Enquanto ele dormia ao meu lado, pesado, exausto, eu observava seu rosto no escuro. Ainda havia desejo. Ainda havia ligação. Mas agora, havia também planos. E naquele mundo, quem fazia planos em silêncio, geralmente não era a vítima. Era o próximo traidor. Naquela madrugada, enquanto ele dormia ao meu lado, eu não fechei os olhos. O teto parecia girar lentamente acima de mim. Tudo girava. Meus sentimentos. Minhas escolhas. Minhas mentiras. O peso de carregar dois jogos ao mesmo tempo começava a esmagar meu peito. De um lado, Henrico, perigo, desejo, proteção, poder. Do outro, Lívia, vingança, manipulação, ameaça constante. E no meio de tudo, Helena, minha irmã, meu ponto fraco. Ao amanhecer, recebi uma mensagem curta. Ela está segura. Por enquanto. Era o recado de Lívia. Meu estômago se revirou. Aquilo significava apenas uma coisa. O prazo tinha começado a contar. Henrico acordou pouco depois, observando meu rosto com atenção. Você não dormiu, ele afirmou.
Dormir virou luxo, respondi. Ele se aproximou, acariciando meu braço. Isso tudo vai acabar. Olhei para ele. E, pela primeira vez, tive vontade de dizer a verdade. Mas a verdade, naquele momento, poderia matar mais do que uma bala. Durante o dia, ele me levou a um dos prédios mais protegidos da organização. Um bunker disfarçado de empresa. Foi lá que vi, com meus próprios olhos, o tamanho real daquele império. Salas cheias de telas. Homens armados. Contas espalhadas pelo mundo. Rotas internacionais. Nada daquilo era pequeno. Nada daquilo era improvisado. Ali, entendi que derrubar Henrico não destruiria apenas um homem. Destruiria uma máquina inteira. E isso tornava minha escolha ainda mais cruel. À noite, fomos a um evento fechado. Luxo. Champanhe. Música suave. Sorrisos falsos. Gente poderosa fingindo normalidade. Eu usava um vestido preto justo, costas nuas. Os olhares queimavam minha pele. E Henrico gostava disso. Gostava de me exibir. Gostava de mostrar que eu era dele. A forma como a mão dele repousava firme na minha cintura era um recado silencioso ao mundo. Não toque. Mas havia alguém observando de longe. Alguém que eu reconheceria em qualquer lugar. Renato. O delegado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Foi o suficiente. Meu coração quase saiu pela boca. Ele sabia. Ainda não tudo. Mas sabia demais. Horas depois, já no carro, Henrico percebeu meu nervosismo. O que houve? Nada. Só uma sensação ruim. Ele franziu a testa. Intuição feminina costuma estar certa. No dia seguinte, Helena desapareceu. Sem aviso. Sem mensagem. Sem rastro. É agoniante tentar ligar para alguém e ouvir apenas o vazio chamando. Meu mundo desabou naquele instante. Corri para Henrico, sufocada pelo pânico. Minha irmã sumiu. O olhar dele escureceu. Quando? Desde ontem à noite. Ele virou-se imediatamente para os homens. Achem tudo. Celulares. Rastreios. Hospitais. Câmeras. Nada. Silêncio absoluto. Foi quando meu celular vibrou novamente. Vídeo. Número desconhecido. Abri. Helena estava sentada em uma cadeira. Amarrada. Assustada. Mas viva. Uma voz distorcida falou. Agora você tem 48 horas. Para quê? Sussurrei, em choque. A mensagem seguinte respondeu. Para escolher quem vai cair. Meu corpo inteiro tremia. Henrico observava meu rosto, tenso. Quem é isso? Engoli em seco. A hora da mentira tinha acabado. Ou eu perdia minha irmã. Ou perdia o homem que eu amava. Talvez os dois. O vídeo da Helena ainda pulsava diante dos meus olhos como uma ferida aberta. A imagem dela amarrada, tentando ser forte, tentando não chorar, aquilo me rasgava por dentro. Henrico estava imóvel à minha frente. O maxilar travado. Os olhos duros. Quem fez isso? Ele perguntou com a voz baixa demais. Eu senti o peso daquela pergunta como nunca antes. Respirei fundo. E Lívia? O silêncio caiu pesado entre nós. Ele virou de costas lentamente, apoiando as mãos na mesa de vidro. Eu sabia que ela não ia parar só em você. Minha voz falhou. Ela me deu 48 horas para entregar suas rotas financeiras. Ele se virou bruscamente. Então é isso. Não era uma pergunta. Era uma sentença. Se eu não fizer isso, minha irmã morre. Por alguns segundos, ele apenas me encarou. E naquele olhar não havia raiva. Havia algo muito pior. Decepção. Você já entregou alguma coisa? Ele quis saber. Engoli em seco. Ainda não. Ele fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. Quando abriu novamente já não havia suavidade nenhuma. Então agora estamos em guerra total. A partir daquele instante, minha vida mudou de novo. Não havia mais meio termo. Não havia mais fingimento. Homens armados começaram a circular o tempo inteiro. Mudamos de esconderijo 2 vezes no mesmo dia. Nada mais era fixo. Nada mais era seguro. À noite, fiquei sozinha em um quarto escuro. O celular na mão. O relógio correndo contra mim. Cada minuto era um golpe no meu peito. Pensei em Helena criança. No jeito como ela me chamava quando tinha medo. Na forma como segurava minha mão. Eu não podia falhar com ela. Mas também não sabia mais a quem eu realmente devia minha lealdade. Enviei uma mensagem curta para Lívia. Preciso de prova de que ela está viva.
A resposta veio quase imediata. Um novo vídeo. Helena chorando silenciosamente. Uma mulher ao fundo ajeitando o cabelo dela com brutalidade. Minha garganta se fechou. Você tem até amanhã à noite, dizia a mensagem. Fechei os olhos com força. Meu corpo inteiro tremia. Horas depois, Henrico entrou no quarto. Sentou-se na beira da cama. Se você me entregar, eu entendo. As palavras dele me atingiram como um soco. Entende? Você está escolhendo o sangue do mesmo sangue. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse conter. Eu não queria escolher nada disso. Ele tocou meu rosto com uma delicadeza quase cruel, mas escolheu se envolver comigo. E isso muda tudo. Meu peito ardia. Porque por trás daquela dureza eu ainda sentia que ele se importava. Mas amor, naquele mundo, era sempre uma fraqueza. Naquela madrugada tomei a decisão que definiria tudo. Não entregaria Henrico por inteiro. Entregaria apenas o suficiente para salvar Helena. E ao mesmo tempo, criar uma armadilha para Lívia. Pela primeira vez eu não jogaria apenas para sobreviver. Eu jogaria para destruir. Enquanto todos acreditavam que eu estava encurralada, eu começava a construir minha própria queda controlada. Naquela manhã, eu já não era mais a mesma mulher. Algo dentro de mim tinha morrido na noite anterior. Medo, culpa, hesitação. Tudo tinha sido enterrado no mesmo lugar onde Lívia achava que eu iria cair. Agora eu pensava como eles. Frio, estratégico, letal. Sentei à mesa com Henrico e toquei sua mão. Vou fingir que te traí. Ele me olhou fixamente. E o que ganha com isso? E tempo. A confiança de Lívia. E a localização exata da minha irmã. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Se você errar, eles te matam. Se eu não fizer nada, matam a Helena. Ele respirou fundo. Então faremos juntos. E assim, oficialmente começamos a maior mentira de todas. Enviei para Lívia documentos parciais. Rotas antigas. Empresas já queimadas. Nomes de homens que Henrico já tinha descartado. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. Em troca me mandou um endereço. Um galpão na zona industrial. Ali estava Helena. Viva. Ainda. Mas o preço veio junto. Hoje à noite você entrega Henrico pessoalmente. A mensagem veio direta. Sem máscara. Sem metáfora. Eu li aquilo com o coração gelado. Hoje à noite tudo acabaria. De um jeito. Ou de outro. Henrico se aproximou por trás enquanto eu ainda segurava o celular. Chegou a hora, não é? Assenti. Hoje. Ele passou a mão pelo meu rosto com uma lentidão quase dolorosa. Se essa for a última noite, eu prefiro morrer te amando do que viver desconfiando de você. Aquilo quase me fez desistir de tudo. Quase. À noite, vesti o vestido mais perigoso que já usei. Justo. Vermelho escuro. Decote profundo. Era minha armadura. Minha distração. Minha arma. Quando entrei no carro sozinha para encontrar Lívia pela primeira vez, senti algo diferente. Não era mais medo. Era sede de poder. No galpão, as luzes estavam apagadas. Apenas um foco sobre duas pessoas. Lívia e Helena. Amarrada. Fraca. Mas viva. Você veio mesmo, Lívia disse, sorrindo. Você queria um espetáculo, respondi. Estou aqui. Ela se aproximou lentamente. Onde está Henrico? Olhei nos olhos dela. Seguindo a mim, neste exato momento. Foi quando o jogo virou de verdade. As portas do galpão explodiram. Homens armados invadiram tudo. Gritos, tiros, correria. Lívia tentou correr, mas eu fui mais rápida. Segurei o braço dela com força. Acabou. Ela me encarou com ódio puro. Você nunca foi uma de nós. Não, respondi. Eu sou pior. Eu sobrevivi. Enquanto Henrico soltava Helena, a polícia cercava o galpão. Renato estava lá, arma em punho, olhos nos meus. Ele tinha esperado o momento perfeito. E aquele era o momento. Lívia foi presa. Henrico foi baleado de raspão. Helena caiu nos meus braços, em prantos. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Porque naquela noite eu descobri a última verdade. O verdadeiro inimigo nunca foi apenas Lívia. Era o sistema inteiro. E eu agora fazia parte dele. O hospital estava cercado por jornalistas, câmeras, microfones, gritos de perguntas que ninguém queria responder. O nome de Henrico estava em todas as telas. Milionário envolvido em escândalo criminal é baleado em operação policial. Ele não morreu, mas, de certa forma, tinha acabado de perder tudo. Eu observava tudo de longe, escondida entre pessoas anônimas. Capuz na cabeça, óculos escuros. Minha imagem também começava a circular, mas agora como a mulher misteriosa, a amante, a cúmplice, a traidora.
Cada palavra era uma lâmina. Helena estava em segurança, internada, sedada, viva, isso era tudo que importava. Naquela noite recebi a ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era Renato. Você fez exatamente o que disse que faria, ele falou. Ajudou a derrubar a peça principal do jogo. Peça principal não derruba o tabuleiro sozinho, respondi. Ele suspirou. Você também vai cair, cedo ou tarde. Ou talvez, falei. Mas não hoje. Desliguei. Horas depois, fui até o hospital em segredo. Entrei pelos fundos. Subi pelos corredores vazios. Quando cheguei ao quarto, ele estava acordado, pálido, com tubos, mas vivo. Os olhos dele se iluminaram quando me viu. Você veio. Eu prometi que não te deixaria sem respostas. Ele tentou se erguer um pouco. Foi você quem me entregou? Cheguei mais perto da cama. Eu te salvei. Do pior destino. Lívia queria sua morte pública. Eu troquei isso pela sua queda. Ele fechou os olhos. Uma lágrima silenciosa escorreu. E nós? A pergunta dele me atravessou. Nós fomos verdade no meio da mentira. Ele segurou minha mão fraco. Você me amou? Eu engoli em seco. Eu te amei. Mas não era suficiente para morrer por você. O silêncio entre nós foi longo, doloroso, definitivo. E agora? Ele perguntou. Agora cada um paga o preço das próprias escolhas. Saí do hospital sem olhar para trás. Na manhã seguinte, os jornais estamparam. Império financeiro de Enrico Moretti entra em colapso. Empresas bloqueadas. Contas congeladas. Aliados presos. Alguns mortos. Outros em fuga. O rei tinha caído. E quando o rei cai, o trono fica vazio. Foi então que recebi a mensagem mais inesperada de todas. De um número desconhecido. Você aprendeu rápido demais. A cidade agora precisa de uma nova rainha. Olhei para a tela. Meu coração acelerou. Porque naquele instante eu entendi. Eu não tinha saído do jogo. Eu havia apenas mudado de posição. E pela primeira vez, não era mais peão. Era candidata ao trono. A mensagem ficou vibrando na minha mente por horas. Uma nova rainha. Era assim que eles viam agora. Não mais como vítima. Não mais como amante. Mas como alguém que sobreviveu ao inferno e aprendeu a mandar nele. Passei o dia ao lado de Helena no hospital. Ela ainda estava fraca, mas fora de perigo. Quando abriu os olhos e me viu, chorou. Eu achei que nunca mais ia te ver. Eu estou aqui, respondi, segurando a mão dela. E nada vai te tocar de novo. Mas enquanto eu prometia proteção a ela, eu mergulhava cada vez mais fundo no lado escuro da cidade. Naquela mesma noite fui levada a um prédio antigo no centro. Entramos por uma garagem subterrânea. Subimos por um elevador sem espelhos. Nada ali existia à toa. O salão era amplo, silencioso. Homens poderosos me observavam sentados à mesa. Empresários. Políticos. Gente que nunca aparece em manchetes. Mas decide guerras. Você destruiu um império, disse um deles. Isso não é comum. Eu só sobrevivi, respondi. O império já estava podre. Silêncio. Então outro falou. A cidade precisa de continuidade. O dinheiro precisa continuar girando. Eles não queriam justiça. Queriam controle. Que por que eu? Perguntei. Porque ninguém te vê vindo, disseram. E porque você conhece os dois lados. O da queda e o da ascensão. Eu entendi então. Eles não estavam me convidando. Estavam me oferecendo uma jaula dourada. Saí dali com uma noite para decidir. Aceitar o trono invisível do crime. Ou fugir para sempre antes de ser engolida. Mais tarde, sozinha no quarto escuro, recebi uma última ligação de Henrico. Voz fraca. Cansada. Eles vieram até você, não vieram? Vieram. Se aceitar, não há mais volta. Fechei os olhos. Você também aceitou um dia. E olha onde eu terminei. O silêncio entre nós pesou. Ainda há tempo de sair da cidade, ele disse. Eu posso te tirar daqui. Ainda posso. Olhei para a janela. Para as luzes. Para o mundo que eu aprendi a dominar. Não, agora não mais. Ah, então você já fez sua escolha. Desliguei sem responder. Na manhã seguinte acordei com a cidade aos meus pés. Transfers. Contatos. Empresas colocadas no meu nome por laranjas. Dinheiro movimentado em silêncio. E então compreendi a verdade mais cruel de todas. Eu nunca quis ser salva. Eu sempre quis mandar. Naquele mesmo dia, uma notícia correu baixo pelos corredores do poder. Henrico havia sido transferido para um presídio federal de segurança máxima. Distante. Inacessível. Definitivo. O último elo com quem eu fui. Estava oficialmente quebrado. E naquela noite diante do espelho, vestindo um vestido preto profundo, decote fechado, postura firme.
Eu não vi mais a mulher assustada do início da história. Vi alguém que aprendeu a usar o medo como arma. Mas ainda restava uma coisa. O último inimigo. Renato. O delegado. O único que ainda podia me derrubar. E ele sabia disso. Eu sabia que Renato veria até mim. Homens como ele não suportam perder o controle da caça. E agora, pela primeira vez, eu não era a mulher acuada. Eu era o alvo que escolhia o campo de batalha. O encontro aconteceu no topo de um prédio antigo, no centro da cidade. Vista ampla. Vento cortante. A cidade inteira aos nossos pés. Quando ele apareceu sozinho, sem arma à vista, eu soube que aquele não era um confronto comum. Era um acerto de almas. Você venceu, ele disse, sem rodeios. Derrubou a máfia e subiu no lugar dela. Eu não derrubei, respondi. Eu sobrevivi. Eles é que caíram. Ele deu um meio sorriso amargo. Você virou exatamente aquilo que dizia destruir. Caminhei alguns passos à frente. Não. Eu virei o que eu precisava para não ser destruída. Renato me olhou nos olhos por longos segundos. Ainda posso acabar com tudo isso, se eu quiser. Pode, concordei. Mas sabe o que acontece depois? Ele ficou em silêncio. Outros ocupam o lugar. Outras Lívia. Outros Henrico. Outro inferno. O sistema nunca cai. Só muda de rosto. Ele respirou fundo. E o seu rosto, agora é o dele? Não, respondi com calma. O meu rosto é o de quem aprendeu. O vento soprou mais forte entre nós. E sua irmã? Ele provocou. Você salvou ela para colocá-la nesse mundo? Meu coração deu um golpe surdo. Eu salvei minha irmã para que ela nunca precise chegar perto desse mundo. E você? Sorri. Um sorriso triste. Alguém tinha que pagar o preço. Naquela noite, algo silencioso foi acordado entre nós. Renato não me prendeu. E eu não atravessaria a linha da exposição pública. Um equilíbrio sujo. Criminoso. Real. Helena foi transferida para outro país semanas depois. Nova identidade. Nova vida. Longe de mim. Longe de tudo. Foi o único ato verdadeiramente puro que consegui fazer no meio de tanto sangue invisível. E Henrico? Meses depois, recebi sua última carta do presídio. Poucas linhas. Você sempre foi livre. Eu sempre fui prisioneiro. Agora isso ficou claro. Seja mais cruel do que eu fui. É assim que se sobrevive. Nunca respondi. Porque algumas histórias precisam morrer para que outras nasçam. Hoje, quando caminho pela cidade, ninguém sabe quem eu sou de verdade. Para uns, sou empresária. Para outros, investidora. Para poucos, eu sou poder. Não uso mais vestidos vermelhos. Nem preciso. O perigo agora anda comigo em silêncio. Às vezes, à noite, quando estou sozinha, ainda lembro da mulher que entrou naquele primeiro encontro achando que estava vivendo um romance. Mal sabia ela, que estava assinando seu contrato com a própria escuridão. Eu não fui salva. Eu não fui punida. Eu fui transformada. E essa foi a noite mais intensa da minha vida.